O som do café a estilhaçar-se contra o mármore ecoou pela mansão dos Wellington como um tiro. Rebecca ficou a olhar para o líquido castanho a escorrer pelos armários brancos personalizados, cada gota marcando o fim de algo que ela ainda não conseguia nomear. É isso que acontece quando me mentes, Rebecca. A voz pertencia a Marcus Wellington. Embora ela mal a reconhecesse agora, o seu marido de 20 anos estava na cozinha deles. O rosto contorcido de uma raiva que ela nunca tinha visto antes. O fato caro amarrotado. O cabelo prateado despenteado, tão diferente do milionário composto, ex-marido, que mais tarde ela descreveria aos advogados. Marcus, por favor, sussurrou Rebecca, a voz mal audível no silêncio repentino. Podemos falar sobre isto com calma. Calma. O riso dele foi cortante, perigoso. Queres calma depois do que fizeste? Mas o que é que ela tinha feito? 3 dias antes. Rebecca procurava simplesmente documentos fiscais no escritório de Marcus em casa. Precisava dos recibos de donativos. Para o contabilista, uma tarefa mundana que se tornará tudo menos mundana quando abriu o armário de arquivo privado dele. A cadeira de couro rangeu enquanto ela remexia em pastas marcadas com nomes que não reconhecia. Meridian Holdings, Sunset Investments, Caribbean Trust Fund. Cada pasta continha extratos bancários. A mostrar transferências que lhe fizeram o estômago dar um nó. $50.000 aqui, 75 mil ali. Tudo de contas conjuntas para destinos de que ela nunca ouvirá falar. O que é isto? Sussurrou ela para o escritório vazio. A olhar para números que não faziam sentido. Marcus ganhava bem como CEO de uma empresa tecnológica. Mas estas não eram despesas de negócio. Eram transferências pessoais para contas offshore. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Marcus. A trabalhar até tarde outra vez. Não esperes por mim. Mas ela sabia que ele não estava no escritório. Na terça-feira passada, ligou a secretária dele a perguntar quando é que ele chegava para jantar. A mulher soou confusa. Senhora Wellington, o Sr. Wellington saiu às 3 da tarde. Rebecca desligou sem explicação. Uma certeza fria instalar-se-lhe no peito. O marido mentia sobre onde passava as noites. E agora ela sabia que ele mentia também sobre o dinheiro deles. De pé na cozinha, agora a ver o café a pingar no chão. Rebecca percebeu o quão ingênua tinha sido. Confrontou Marcus a contar com confusão, talvez vergonha. Em vez disso, libertou algo violento e assustador. Marcus, encontrei uns papéis ontem, disse ela naquela manhã. A voz a tremer enquanto lhe servia o café habitual, preto, com 2 açúcares, na caneca azul de cerâmica que lhe comprará para o aniversário de casamento. Papéis. Ele nem levantou os olhos do telemóvel, a deslizar por e-mails com a intensidade focada que o tornava bem-sucedido nos negócios. E distante em casa. Extratos bancários. Transferências grandes. Não percebo. O silêncio esticou-se entre eles como um fio tenso. A máquina de café terminou de fazer com o último suspiro, o único som na cozinha cavernosa. Rebecca, estás a imaginar coisas. O tom dele era condescendente, a mesma voz que usava com empregados que punham em causa suas decisões. $50.000 para Meridian Holdings, 75 mil para Sunset Investments. Marcus. Estas são as nossas contas de reforma a serem esvaziadas. Foi então que a chávena de café voou junto à cabeça dela. Agora, enquanto Marcus corria para a garagem, Rebecca tocou na têmpora onde o portátil dele a tinha atingido. Momentos depois, os dedos vieram com sangue. 20 anos de casamento. E nunca o tinha visto violento. Casara com um homem que lhe trazia flores todas as sextas-feiras, que lhe abria a porta do carro e puxava cadeiras. Quando é que esse homem se tornará alguém que lhe atirava coisas à cabeça? A porta da cozinha bateu com força, seguida pelo rugido do BMW de Marcus. A acelerar pela entrada circular da casa. Rebecca afundou-se no chão, sentada entre o café derramado. A cerâmica partida e, finalmente, deixou-se chorar. Tinha 52 anos, uma ex-professora, que deixará a carreira para apoiar as ambições de Marcus. Não tinha rendimento próprio. Nenhuma conta poupança que ele não controlasse. Nenhuma vida que existisse independentemente de ser Senhora Marcus Wellington. Durante 20 anos, ela fora metade de um casal perfeito.
a assistir a galas de beneficência e eventos em clubes de campo, a sorrir ao lado do seu marido bem-sucedido. Agora, estava sozinha no chão da cozinha, a sangrar e com medo, a perceber que a perfeição sempre fora uma ilusão. O telefone tocou. Patrícia Reis. A sua amiga mais próxima desde a universidade. Querida, pareces péssima, disse Patrícia quando Rebeca atendeu. A doutora Patrícia Reis tornará-se uma terapeuta de sucesso, mantendo seu caloroso sotaque sulista, apesar de décadas na Nova Inglaterra. O que se passa? Acho que o meu casamento acabou, sussurrou Rebeca. O que aconteceu? Rebeca olhou em volta da cozinha. As bancadas de mármore que Marcos insistira em ter, os eletrodomésticos de nível comercial que nunca precisaram, o recanto do pequeno almoço onde comeram em silêncio durante meses. Tudo aquilo parecia agora um cenário de teatro, para uma peça que já não queria representar. Tenho pensado, disse Rebeca, usando a frase que sempre precedia suas revelações mais difíceis. Não sei quem sou, Patrícia. Não sei quando me tornei alguém que precisava de permissão para verificar as nossas próprias contas bancárias. Este foi o momento, sentada no chão da sua cozinha, com 52 anos, em que Rebecca Wellington começou a compreender que alguns capítulos da vida não terminam com celebração, mas com som de vidro a partir-se, e a decisão de, finalmente, parar de limpar a confusão deixada por outra pessoa. O sangramento parara, mas outra coisa começara. Pela primeira vez em anos, Rebecca estava zangada. E a raiva, como estava prestes a descobrir, podia ser o começo de tudo. A sala de urgências cheirava a desinfetante e desespero. Rebecca estava sentada na maca, com um saco de gelo na têmpora, enquanto a doutora Sarah Collins examinava o golpe deixado pelo portátil de Marcos. Senhora Wellington, isto precisa de pontos, disse a doutora Collins com suavidade. Pode dizer-me como aconteceu? Rebecca tinha praticado a mentira durante os 20 minutos de viagem até ao hospital. Escorreguei na cozinha. Bati com a cabeça no balcão. A doutora Collins hesitou, a caneta suspensa sobre o boletim clínico. Os padrões da laceração sugerem impacto de um objeto plano com cantos, como um livro ou um portátil. Sou muito desastrada, doutora. Tenho de perguntar, sente-se segura em casa? A pergunta ficou a pairar no ar como fumo. Rebecca olhou para as mãos, reparando em quão pálidas pareciam sob as luzes fluorescentes. Quando se tornará tão frágil? Nos tempos em que dava aulas, era forte, confiante, capaz de gerir 30 adolescentes com autoridade e calor. Agora, nem conseguia gerir o próprio marido. Sim, mentiu, sinto-me segura. Mas enquanto a doutora Collins anestesiava sua têmpora e começava a coser, a mente de Rebecca corria. Pensava nas pastas no escritório de Marcos, nos extratos bancários que mostravam roubo sistemático dentro do casamento. Pensava nas chamadas telefônicas dele que terminavam abruptamente quando ela entrava na sala. Nas viagens de negócios ao fim de semana que nunca envolviam qualquer negócio que ela conseguisse identificar. Sobretudo, pensava no rosto dele quando atirara a chávena de café. Por um instante, viu algo que nunca tinha visto antes. Um homem que genuinamente queria magoá-la. Estou bem, Maria. Apenas um pequeno acidente. Maria acenou, mas a expressão sugeria que também não acreditava nisso. Quantas pessoas na vida de Rebecca conseguiam ver o que ela estava, finalmente, a começar a admitir para si própria? Rebecca subiu as escadas até o quarto principal e sentou-se à sua penteadeira, a estudar o seu reflexo. 52 anos. Com rugas de expressão em redor dos olhos e cabelos grisalhos a entrelaçar-se com os castanhos. Tinha sido bonita, pensou. Não deslumbrante como as jovens que trabalhavam na empresa de Marcos. Mas agradável o suficiente. Marcos costumava dizer que ela tinha olhos bondosos. Quando foi a última vez que ele a elogiou? Quando foi a última vez que a olhou com algo mais do que irritação leve ou indiferença total? O portátil estava na penteadeira e, pela primeira vez em anos, Rebecca abriu-o com um propósito. Pesquisou advogados de divórcio Massachusetts e ficou a olhar para os resultados. A ideia parecia tanto aterradora como entusiasmante. Depois, pesquisou sinais de abuso financeiro e sentiu o estômago afundar ao reconhecer-se em cada artigo. O acesso controlado ao dinheiro. O secretismo sobre as finanças.
A punição por fazer perguntas. O telefone voltou a tocar. Desta vez era Ashley Parker, a assistente de Marcus. Senhora Wellington, é a Ashley, do escritório do Sr. Wellington. Ele pediu-me para confirmar a reserva de jantar no Giovanni's para as 19 horas. Rebecca nunca tinha feito essa reserva. Ashley, foi o meu marido que fez esta reserva? Sim, senhora. Ele disse que estariam os dois lá esta noite, para discutir alguns assuntos importantes de negócios. Que assuntos de negócios? Oh, peço desculpa, senhora Wellington. Presumi que soubesse. Depois de desligar, Rebecca ficou perfeitamente imóvel. Marcus estava a preparar um encontro público, provavelmente para discutir o mal-entendido. Num local onde ela não faria uma cena. Estava a geri-la, como fazia com tudo na vida, com controlo e cálculo. Durante 20 anos, ela jogou esse jogo. Foi a esposa perfeita, nunca questionou, nunca exigiu, nunca insistiu nas suas próprias necessidades ou desejos. Achava que isso fazia dela uma boa parceira. Agora percebia que a tinha tornado numa vítima. Rebecca foi ao armário e tirou um vestido preto, um que comprará para eventos de caridade. Mas raramente usava porque Marcus preferia vê-la de azul. Esta noite, decidiu, usaria exatamente o que quisesse. Enquanto se vestia, Rebecca tomou uma decisão que mudaria tudo. Não iria encontrar Marcus no Giovanni's para ser gerida, controlada ou manipulada a aceitar a versão dele da realidade. Em vez disso, iria finalmente fazer algo que já devia ter feito há anos. Pedir ajuda. Patrícia atendeu ao primeiro toque. Querida, como estás a sentir-te? Patrícia, preciso do nome de um bom advogado de divórcio. Oh, Rebecca, tens a certeza? Pela primeira vez em 20 anos, tenho a certeza absoluta de algo. Conheço a pessoa certa. Michael Thompson. É caro, mas é o melhor do estado em casos financeiros complexos. Complexos financeiramente. Querida, quando homens ricos se divorciam, tentam sempre esconder dinheiro. O Michael encontra tudo. Rebecca escreveu o número com as mãos que já não tremiam. Pela primeira vez desde que descobrira aqueles extratos bancários, sentiu algo além do medo. Sentiu-se poderosa. O escritório de advocacia de Michael Thompson ocupava o último andar de um arranha-céus em Boston, com janelas do chão ao teto a dar para o porto. Rebecca estava sentada numa cadeira de couro que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas, a apertar uma pasta cheia de cópias dos extratos bancários de Marcus. Michael Thompson era mais novo do que esperava, talvez 45 anos, com têmporas grisalhas e olhos azuis penetrantes, que pareciam captar cada detalhe. Falava com a precisão de alguém que cobrava $800 por hora, e valia cada cêntimo. Senhora Wellington, permita-me ser muito claro sobre o que temos aqui. O seu marido tem vindo a mover sistematicamente bens conjugais para contas offshore há pelo menos 2 anos, disse Michael, espalhando os extratos bancários sobre a sua secretária de mogno. Em Massachusetts, isto é considerado fraude financeira num processo de divórcio. Quanto? Perguntou Rebecca. Com base apenas nestes extratos, aproximadamente 3,2 milhões de dólares. O número atingiu Rebecca como outro portátil na cabeça. 3 milhões. Marcus tinha roubado 3 milhões ao casamento deles e escondido dela. Mas isso não é tudo, continuou Michael. Senhora Wellington, tem conhecimento de que o seu marido está a ter um caso? A respiração de Rebecca parou. Suspeitava, mas Ashley Parker é assistente dele há 3 anos, e amante há 2. Está, neste momento, grávida de 6 meses. A sala pareceu girar. Rebecca agarrou-se aos braços da cadeira, a lutar contra a náusea. Grávida? Sim. E, segundo as minhas fontes, o seu marido anda a dizer que pretende divorciar-se de si e casar com a senhora Parker assim que o filho nascer. Rebecca olhou pela janela para o porto, vendo os veleiros cruzarem a água cinzenta. Uma cena tão pacífica, enquanto a sua vida implodia num escritório de advogados 40 andares acima da cidade. Senhora Wellington, a voz de Michael era agora gentil. Sei que é muita informação para digerir. 20 anos. Sussurrou Rebecca. Dei-lhe 20 anos da minha vida. Dei-lhe a minha carreira, os meus amigos, a minha independência. Para quê?
Para ele roubar o nosso dinheiro e começar uma nova família com alguém jovem o suficiente para ser nossa filha? Senhora Wellington, preciso de lhe perguntar algo, e quero que pense bem antes de responder. O seu marido alguma vez foi fisicamente violento consigo? Rebecca tocou no penso na têmpora. Ontem foi a primeira vez. Primeira vez que a agrediu ou primeira vez que deixou marcas? A pergunta fez Rebecca pensar. Quantas vezes Marcos lhe apertara o braço com demasiada força durante discussões? Quantas vezes acidentalmente esbarrou nela quando estava zangado? Quantas vezes arranjou desculpas para nódoas negras que não conseguia explicar? Não sei, admitiu. Michael acenou com a cabeça. Sombrio. Senhora Wellington, o seu marido é o que chamamos um controlador coercivo. Tem usado abuso financeiro e manipulação emocional para controlar durante anos. A violência física é uma escalada, não uma exceção. O que é que isso significa para o divórcio? Significa que vamos tirar-lhe tudo que ele tem. E quero dizer, tudo. Pela primeira vez em dias, Rebecca sorriu. A reunião durou 2 horas. Michael explicou a lei do divórcio em Massachusetts. Os direitos sobre bens comuns e as penalizações por esconder patrimônio durante um processo. Esboçou uma estratégia que congelaria as contas offshore de Marcos, exporia o caso extraconjugal e protegeria Rebecca de mais violência. Precisarei de um adiantamento de $50.000 para começar, disse Michael ao concluir. O coração de Rebecca afundou. Não tenho acesso a tanto dinheiro. O Marcos controla todas as nossas contas. Senhora Wellington, tem direito a metade de tudo nessas contas. Posso submeter uma moção de emergência para lhe dar acesso imediato aos fundos conjugais. Na verdade, dado o abuso financeiro, espero que o tribunal seja bastante sensível à sua situação. Ao sair do escritório de advocacia, Rebecca sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. Não a esperança silenciosa e desesperada a que se agarrava nos maus momentos do casamento, mas esperança real, concreta, baseada em direitos legais e patrimônio financeiro. Rebecca abriu a porta do carro. Eu estou em casa, Marcos. Pela primeira vez em 20 anos, estou exatamente onde pertenço. Ela saiu do carro e afastou-se, o coração a bater com força, mas os passos firmes. Atrás dela, ouviu o motor arrancar e o carro afastar-se, os pneus a chiar no alcatrão. Enquanto caminhava até ao seu próprio carro, Rebecca percebeu algo importante. Já não tinha medo. Zangada? Sim. Magoada. Devastada. Traída. Completamente ponto, mas não tinha medo. O medo estava a prender. Era um luxo que já não podia permitir-se. A detetive Maria Johnson tinha a voz rouca de quem passou 20 anos a ouvir mentiras e meias-verdades. Sentou-se em frente a Rebecca no gabinete de apoio às vítimas no Hospital Geral de Boston, as mãos envelhecidas, dobradas sobre uma pasta manila que continha os registros médicos de Rebecca. Senhora Wellington, a sua vizinha ligou a reportar um distúrbio doméstico ontem de manhã, disse a detetive Johnson, falando devagar e com clareza. Ela ouviu gritos, depois vidro a partir-se, depois um carro a acelerar. Quando os agentes chegaram à sua casa, encontraram sangue na cozinha e indícios de violência. Rebecca tocou nos pontos na têmpora. Foi um acidente, senhora. Os padrões de salpicos de sangue sugerem o contrário. Alguém atirou um objeto contra si com força considerável. Eu provoquei-o, questionei os negócios dele. A detetive Johnson inclinou-se para frente, a expressão paciente mas firme. Senhora Wellington, não há nenhum comportamento que justifique violência doméstica. Nenhum. Pode contar-me sobre esses negócios? Rebecca hesitou. Michael Thompson aconselhara-a a cooperar com a polícia, mas ainda se sentia desleal por discutir os assuntos privados de Marcos com uma estranha. O meu marido tem movido dinheiro para contas offshore sem o meu conhecimento. Quando confrontei sobre isso, tornou-se violento. De que quantia estamos a falar? Mais de $3 milhões. As sobrancelhas da detetive Johnson ergueram-se ligeiramente. Senhora Wellington, isso não é apenas má conduta conjugal. Pode ser desfalque, evasão fiscal ou branqueamento de capitais. O seu marido alguma vez mencionou sentir pressão no trabalho? Algum problema comercial ou legal? O Marcos é dono da sua empresa, a Wellington Technologies.
Sempre foi muito bem-sucedido. Pessoas bem-sucedidas às vezes desesperam quando o sucesso é ameaçado. Senhora Wellington, vou perguntar-lhe algo e quero que pense com cuidado antes de responder. Acredita que o seu marido pode tentar magoá-la de novo? A pergunta ficou no ar como um desafio. Rebecca pensou no aperto de Marcos no seu pulso no parque de estacionamento. No cálculo frio nos olhos dele quando a ameaçou. Sim, disse ela, baixinho. Acho que pode. A detetive Johnson abriu a pasta e tirou uma fotografia. Senhora Wellington, reconhece esta mulher? Rebecca fixou a imagem de uma jovem loira com olhos azuis brilhantes e um sorriso radiante. Bonita da forma que fazia mulheres mais velhas sentirem-se invisíveis. Não, acho que não. Esta é Ashley Parker. Trabalha como assistente pessoal do seu marido. Também está grávida de 6 meses do filho dele. As palavras atingiram Rebecca como um golpe físico. Ver o rosto da mulher tornou o caso real de uma forma que os documentos legais não conseguiam. Como sabe disso? A senhora Parker apresentou-se ontem à tarde. Tem estado a ter dúvidas sobre a relação com seu marido, especialmente depois de saber da violência contra si. A detetive Johnson tirou outro documento. A senhora Parker forneceu-nos estas gravações de conversas com seu marido ao longo dos últimos 2 meses. Nelas, ele fala dos planos para se divorciar, casar com ela e garantir que a senhora recebe o mínimo possível no acordo. Rebecca olhou para a transcrição que a detetive lhe entregou. As palavras de Marcos, captadas a preto e branco, revelavam um nível de cálculo que a deixou sem fôlego. Ele andava a planear isto há meses. Sussurrou Rebecca. Fica pior, senhora Wellington. Na gravação mais recente, feita há 3 dias, o seu marido fala sobre garantir que você não cause problemas durante o processo de divórcio. A citação exata é: a Rebecca não será um problema por muito mais tempo. O que é que isso quer dizer? Não temos a certeza, mas combinado com a violência e os crimes financeiros, temos provas suficientes para obter uma ordem de restrição e congelar os bens dele enquanto investigamos. Rebecca sentiu uma mistura estranha de alívio e terror. Alívio por alguém finalmente acreditar nela, por os crimes de Marcos estarem a ser levados a sério. Terror sobre o que ele poderia fazer ao perceber que a vida que construiu cuidadosamente estava a desmoronar-se. Detetive Johnson, o que acontece agora? Agora construímos um caso. Crimes financeiros, violência doméstica, talvez conspiração. O seu marido cometeu erros muito graves, senhora Wellington. Homens ricos acham sempre que são demasiado espertos para serem apanhados. Naquela tarde, Rebecca encontrou-se com a doutora Patrícia Reis numa pequena cafetaria perto do hospital. Patrícia ouviu as revelações da manhã com crescente raiva. Querida, tenho estado preocupada contigo há anos, disse Patrícia, mexendo no latte com força desnecessária. O Marcos tem te isolado, controlado, diminuído. Vi a minha melhor amiga desaparecer. Dentro de um casamento que lhe matava lentamente o espírito. Por que não disseste nada? Tentei. Lembras-te há 2 anos, quando sugere que voltasses ao ensino. Disseste que o Marcos achava desnecessário, que o teu trabalho era apoiar a carreira dele. Rebecca lembrava-se. Tinha ficado entusiasmada com a ideia de voltar à educação. Mas Marcos rejeitara a ideia de forma tão completa que ela sentiu-se ridícula por sequer a considerar. Achei que ele me estava a proteger do estresse. Ele estava a proteger-se da responsabilidade. Rebecca, o abuso narcisista é insidioso. Acontece tão gradualmente que nem percebes quanto de te perdeste. Até que alguém como a detetive Johnson te ajude a ver a verdade. Rebecca pensou na frase abuso narcisista. Soava clínica, quase impessoal, mas descrevia algo profundamente pessoal. A lenta erosão da sua identidade ao longo de 20 anos de casamento. Patrícia, achas que posso reconstruir a minha vida aos 52? Achas que é tarde demais para ser independente? Patrícia estendeu a mão por cima da mesa e apertou a mão de Rebecca. Querida, acho que 52 é exatamente a idade certa para te tornares quem sempre foste destinada a ser. Nessa noite, Rebecca sentou-se sozinha no seu quarto de hotel temporário. Michael Thompson aconselhara-a a não voltar para casa até a ordem de restrição ser oficializada. Ligou à irmã na Califórnia. Jenny, sou eu, a Rebecca. Rebecca.
Como estás? Há meses que não falamos. A conversa que se seguiu foi uma das mais difíceis da vida de Rebecca. Explicar os crimes de Marcos, a violência, o abuso financeiro, a traição. Mas enquanto falava, Rebecca percebeu algo importante. Não sentia vergonha. Pela primeira vez em anos, estava a contar a verdade sobre a sua vida, sem filtros, sem suavizar, sem desculpas. Era como libertar-se de uma pele em que esteve presa. Rebecca, podes vir ficar comigo, ofereceu Jenny. Tira tempo para entender tudo. Obrigada, mas preciso de ficar aqui e lutar. Preciso de levar isto até ao fim. Tens a certeza? Parece perigoso. Ao sair da esquadra naquela noite, Rebecca sentiu algo que não experimentava há décadas. Clareza total sobre quem era e o que precisava de fazer. Marcos cometera um erro crucial: subestimar a mulher que passou 20 anos a diminuir. A dona de casa apagada que ele desprezava tão arrogantemente estava prestes a mostrar-lhe exatamente do que era capaz. A sala de guerra no escritório de Michael Thompson parecia o quartel-general de uma grande investigação criminal. Quadros cobriam todas as paredes, mostrando o fluxo de dinheiro da empresa de Marcos para dezenas de contas offshore. Fotografias documentavam as lesões de Rebecca, gravações estavam transcritas e sublinhadas. E registros financeiros criavam um rastro em papel de roubo sistemático ao longo de 5 anos. Senhora Wellington, o seu marido tem estado muito mais ocupado do que pensávamos inicialmente, disse Michael, apontando para um quadro que parecia uma teia de aranha de ligações financeiras. Identificamos 17 contas offshore separadas, 12 empresas fantasma e pelo menos 6 milhões de dólares em bens ocultos. Rebecca olhou para os números, ainda a lutar para compreender a escala da fraude de Marcos. 6 milhões de dólares. Como é que é possível? O seu marido tem desviado dinheiro da própria empresa há anos. Honorários de consultoria inflacionados para empresas que ele secretamente possui, funcionários fantasma, cujos salários iam para as contas dele. Rebates de contratos canalizados através de bancos nas Caraíbas. É, na verdade, bastante sofisticado. Mas de onde vinha o dinheiro originalmente? A expressão de Michael tornou-se sombria. Senhora Wellington, a empresa do seu marido tem recebido contratos do governo para trabalho de cibersegurança. Parte desse dinheiro devia financiar programas de prevenção de violência doméstica para funcionários federais. A ironia era tão amarga que Rebecca até riu. Ele roubou dinheiro destinado a ajudar mulheres vítimas de violência, enquanto planeava matar a própria esposa. Os procuradores federais estão muito interessados nesse aspecto. Isto já não é apenas um caso de divórcio, Rebecca. Isto é uma investigação criminal federal envolvendo fraude governamental, branqueamento de capitais, violência doméstica e conspiração para cometer homicídio. A doutora Patrícia Reis bateu à porta da sala de reuniões, trazendo um tabuleiro com café e sanduíches. Na última semana, tornará-se no apoio não oficial de Rebecca, participando nas reuniões e ajudando-a a navegar pelo processo legal esmagador. Querida, tens de comer alguma coisa, disse Patrícia, colocando uma sanduíche à frente de Rebecca. Vais desmaiar se não começares a cuidar de ti. Rebecca percebeu que já perderá quase 7 quilos desde que descobrira os crimes de Marcos. O estresse eliminara-lhe o apetite, mas Patrícia tinha razão. Precisava de manter a força para as batalhas que se avizinhavam. Patrícia, posso perguntar-te algo como terapeuta? Disse Rebecca. Como é que alguém vive com uma pessoa durante 20 anos sem ver quem ela realmente é? Patrícia sentou-se ao lado dela, com uma expressão pensativa. Rebecca, o abuso narcisista é desenhado para ser invisível. Agressores como Marcos são peritos em apresentar rostos diferentes a pessoas diferentes. O homem com quem casaste provavelmente não era totalmente falso. Era apenas uma faceta de uma personalidade manipuladora e complexa. Mas os sinais deviam estar lá. Eram subtis no início. Depois, gradualmente, tornaram-se mais óbvios. A forma como ele te isolou dos amigos e da família. A forma como controlava o teu acesso ao dinheiro. Como desvalorizava as tuas opiniões e te fazia duvidar da tua própria percepção. Rebecca, tens vivido numa prisão psicológica durante anos. O facto de finalmente te teres libertado mostra uma força incrível. Michael pigarreou. Senhoras, odeio interromper,
Mas temos um desenvolvimento. Ashley Parker quer encontrar-se com a Rebecca. O estômago de Rebecca apertou-se. Por quê? Ela diz que tem informações sobre os planos do Marcus que não partilhou com a polícia. Informações que podem ajudar a protegê-la. 2 horas depois, Rebecca sentava-se em frente a Ashley Parker numa sala privada do gabinete do procurador. Ashley parecia exausta, a gravidez evidente por baixo de uma camisola larga. As mãos tremiam enquanto bebia chá de ervas. Senhora Wellington, não sei como pedir desculpa pelo que fiz à sua vida, começou Ashley, a voz mal audível. Podes começar por dizer-me a verdade, respondeu Rebecca. Ashley inspirou com dificuldade. O Marcus disse-me que vocês se iam divorciar de qualquer forma. Disse que estavas infeliz, que tinhas concordado com uma separação discreta. Fez parecer que eu estava a ajudar num momento difícil, não a destruir um casamento. E acreditaste nisso? Quis acreditar, Senhora Wellington. Eu tinha 26 anos quando comecei a trabalhar para ele. Nunca tinha tido um patrão que prestasse atenção em mim. Nunca me senti importante ou valorizada. Quando Marcus começou a mostrar interesse, pareceu um conto de fadas. Rebecca estudou o rosto de Ashley, vendo exaustão e arrependimento genuíno. Quando percebeste que não era um conto de fadas? Há cerca de 3 meses, quando ele começou a falar sobre garantir que você não causaria problemas durante o divórcio. A forma como falava de si mudou. Deixou de ser triste ou arrependido, tornou-se frio, calculista. Ashley, a polícia disse que tens informações que podem ajudar-me. O que é? Ashley tirou da mala um pequeno gravador digital. Tenho gravado as nossas conversas há semanas. O Marcus não sabe. Tive medo que ele tentasse culpar-me por tudo se as coisas corressem mal. Ela carregou em play e a voz de Marcus encheu a sala. Ashley, tens de perceber uma coisa. A Rebecca não vai simplesmente desaparecer em silêncio. Ela vai lutar. E quando lutar, vai descobrir coisas que podem destruir-nos aos dois. Que tipo de coisas? Os contratos federais. A rota do dinheiro. Se os advogados da Rebecca começarem a investigar as finanças da empresa, vão encontrar ligações a pessoas muito poderosas, que não querem os seus nomes associados a escândalos. Rebecca inclinou-se para frente. O que é que isso quer dizer? Ashley parou a gravação. O Marcus tem branqueado dinheiro para outras pessoas, políticos, juízes, empresários. Pessoas que têm tanto a perder como ele, se a verdade vier à tona. O que significa? Significa que o Marcus não é o único que quer que desapareça, Senhora Wellington. Ele tem parceiros tão investidos quanto ele em mantê-la calada. A sala caiu em silêncio enquanto as implicações se instalavam. Rebecca pensava que lutava contra a ganância e violência de um homem. Em vez disso, enfrentava uma conspiração envolvendo algumas das pessoas mais poderosas de Massachusetts. Ashley, por que estás a dizer-me isto? Porque tenho medo, Senhora Wellington. O Marcus prometeu-me uma vida de conto de fadas. Mas agora percebo que sou apenas mais uma ponta solta a ser eliminada. Se ele está disposto a matá-la para proteger os seus segredos. O que me faz pensar que estou segura? O telefone tocou. Michael Thompson tinha novidades. Rebecca, os procuradores federais querem oferecer-lhe um acordo. Imunidade total contra quaisquer acusações relacionadas com os negócios do Marcus. Proteção financeira completa e proteção de testemunha, se necessário. Em troca, testemunhará no caso federal contra o Marcus e os seus co-conspiradores. O que isso significa para o acordo de divórcio? Significa que vai ficar com tudo, Rebecca. A casa, a empresa, todos os bens escondidos que conseguirmos recuperar. O governo federal está muito motivado em garantir que se sinta segura e protegida. Testemunhas colaboradoras em casos de corrupção têm de ser bem tratadas. Rebecca pensou nas gravações da Ashley, na teia de corrupção que Marcus construíra, no perigo que enfrentava de pessoas cujos nomes nem sequer conhecia. Michael, se eu aceitar isto, quanto tempo até tudo acabar? O julgamento pode demorar entre 6 meses a 1 ano. Mas Rebecca, isto já não é apenas o teu divórcio. É sobre derrubar uma rede de oficiais corruptos que tem roubado dinheiro público há anos. Já não estás a lutar apenas pelo teu futuro, estás a lutar por justiça.
Rebecca olhou pela janela do hotel para as luzes da cidade lá embaixo. Algures por aí estavam outras mulheres como ela, mulheres casadas com homens poderosos, que achavam que estavam acima da lei. Mulheres diminuídas, controladas e ameaçadas ao silêncio. Michael, eu vou fazê-lo. O que for preciso para garantir que mais nenhuma mulher passe pelo que eu passei. Rebecca, tens a certeza? Isto não será fácil. Os advogados do Marcos vão tentar destruir a tua credibilidade. Vão escavar todos os aspectos da tua vida à procura de qualquer coisa que possam usar contra ti. Que tentem, disse Rebecca, surpreendida pela firmeza na própria voz. Passei 20 anos com medo da desaprovação do Marcos. Não vou começar agora a ter medo dos advogados dele. Ao desligar o telefone, Rebecca percebeu que algo profundo tinha mudado na forma como via a si mesma. 6 meses antes, era uma mulher que precisava de permissão para consultar as suas próprias contas bancárias. Agora, preparava-se para testemunhar contra criminosos poderosos num tribunal federal. A transformação parecia ao mesmo tempo gradual e repentina, como acordar de um sonho, que não percebera que estava a ter. A mulher que enfrentaria Marcus Wellington no tribunal mal se assemelhava à mulher que descobriu aqueles extratos bancários no escritório dele. Essa mulher tinha medo do confronto, era desesperada por aprovação, disposta a sacrificar as suas necessidades pela ilusão de harmonia. Esta mulher estava pronta para a guerra. As torres de vidro da Wellington Technologies erguiam-se 40 andares acima do centro de Boston, um monumento ao sucesso e à ambição de Marcos. Rebecca tinha ido ao edifício inúmeras vezes para festas da empresa e eventos de beneficência, sempre como a esposa acompanhante de Marcos. A sorrir e acenar enquanto ele fazia networking com clientes e concorrentes. Hoje, caminhava pelo átrio de mármore como ela mesma. Rebecca Reis. Em vias de divórcio. Em vias de independência financeira. E absolutamente determinada a confrontar o marido no próprio território. O segurança reconheceu-a imediatamente. Senhora Wellington, bom dia. Quer que avise o escritório do Sr. Wellington? Não será necessário, James. Vou surpreendê-lo. A viagem de elevador até o piso executivo deu tempo a Rebecca para rever os documentos na sua pasta. Extratos bancários que mostravam o dinheiro roubado, fotografias a documentar as suas lesões, transcrições das gravações da Ashley. Ficheiros áudio com Marcos a planear o seu assassinato. Há 6 meses, a ideia de confrontar Marcos em público teria sido aterradora. Agora, parecia o desfecho natural da sua transformação, de vítima para sobrevivente. O piso executivo fervilhava de atividade. Assistentes jovens corriam entre gabinetes, os telefones tocavam constantemente e o ar vibrava com a energia de uma empresa bem-sucedida. Rebecca caminhou por tudo isso com a calma e confiança de quem era dona de 50% de tudo que via. Marcos saiu da sala de reuniões com 3 homens em fatos caros, os membros da administração da empresa. Viu Rebecca imediatamente e o rosto dele passou por uma série de expressões: surpresa, raiva, e finalmente, civilidade forçada. Rebecca, que surpresa agradável! Senhores, lembram-se da minha esposa? Os membros do conselho acenaram educadamente, mas Rebecca via as perguntas nos olhos deles. A notícia da prisão de Marcos já tinha chegado à comunidade empresarial, e todos se perguntavam até que ponto o escândalo afetaria os contratos governamentais da empresa. Marcos, precisamos de falar, disse Rebecca, a sua voz audível por todo o piso movimentado. Claro, querida. Vamos ao meu gabinete. Não, Marcos. Acho que devíamos falar aqui. À frente dos teus funcionários, à frente do teu conselho, à frente de todos os que acreditaram nas tuas mentiras durante anos. O escritório foi ficando em silêncio gradualmente, à medida que as pessoas paravam de trabalhar para ouvir. A nova assistente de Marcos, a substituta de Ashley, parecia apavorada ao perceber que assistia a uma crise familiar muito pública. Rebecca, estás a envergonhar-te, disse Marcos, a voz ainda controlada, mas os olhos a faiscar de raiva. Estou? Ou finalmente estou a dizer a verdade? Rebecca abriu a pasta e tirou os extratos bancários, erguendo-os bem alto para que todos vissem. Senhoras e senhores, gostava de partilhar algumas informações sobre o vosso CEO. Nos últimos 5 anos,
Marcus Wellington tem roubado sistematicamente esta empresa. E este casamento. Sussurros de espanto ecoaram pelo escritório. Telemóveis começaram a surgir à medida que os funcionários percebiam que estavam a testemunhar algo digno de notícia. Rebecca, para com isso imediatamente, disse Marcus, avançando. Estás a ter um colapso. Não, Marcus. Estou a ter um despertar. A voz de Rebecca ficou mais forte, com a autoridade de quem já tinha gerido 30 adolescentes numa sala de aula. 6 milhões de dólares, senhoras e senhores. É quanto vosso CEO roubou das contas da empresa e escondeu em bancos offshore. O membro da administração Richard Stevens deu um passo à frente. Senhora Wellington, essas são acusações muito sérias. Não são acusações, Sr. Stevens. São acusações federais. Marcus foi preso na semana passada por desfalque, branqueamento de capitais, violência doméstica e conspiração para cometer homicídio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rebecca via os cálculos a acontecer nos rostos de todos. A realização de que a reputação da empresa estava prestes a ser destruída pelo próprio CEO. A fachada de Marcus finalmente quebrou-se. Sua estúpida doente. Rosnou ele, avançando para Rebecca. Tens ideia do que fizeste? Sabes quantas pessoas vais magoar com essas mentiras vingativas? As únicas mentiras aqui são as tuas, Marcus. As que contas há anos. Rebecca manteve-se firme, mesmo com Marcus a aproximar-se. Conta-lhe sobre a Ashley Parker, Marcus. Conta-lhe sobre o bebê que estás a ter com a tua assistente enquanto planeavas matar a tua mulher. Marcus. Disse Catherine Walsh, membro do conselho, num tom severo. Isto é verdade? Marcus virou-se bruscamente, o rosto vermelho de fúria e pânico. Estas são acusações desesperadas de uma mulher mentalmente instável que não consegue aceitar que o casamento acabou. Senhora Wellington, afirma que o meu cliente planeava matá-la. Não é possível que tenha interpretado mal uma gravação feita por uma amante grávida com seus próprios motivos. Rebecca olhou diretamente para Marcus pela primeira vez desde que entrou na sala. Senhor Rotem, vivi com seu cliente durante 20 anos. Conheço a voz dele, a forma como fala, o modo como pensa. Não houve qualquer engano. Marcus Wellington planeou matar-me para proteger a sua rede criminosa. Quando Ashley Parker subiu ao banco das testemunhas, estava visivelmente grávida, e claramente aterrorizada. Testemunhou sobre a manipulação de Marcus, as promessas de casamento e segurança financeira, e o medo crescente ao perceber a dimensão dos crimes dele. Senhora Parker, por que decidiu gravar as suas conversas com o arguido? Porque estava com medo, respondeu Ashley, a voz quase inaudível. O Marcus começou a falar em fazer pessoas desaparecer, em resolver problemas de forma permanente. Percebi que podia ser o próximo problema que ele decidisse resolver. As provas financeiras foram apresentadas pela contabilista forense do FBI, Margaret Foster, que passou meses a seguir o rastro do dinheiro roubado através de dezenas de contas e empresas fantasma. Agente Foster, pode resumir as suas conclusões quanto aos crimes financeiros do arguido? Identificamos aproximadamente 8,5 milhões de dólares em fundos desviados. O arguido desviou sistematicamente dinheiro de contratos governamentais destinados a programas de prevenção de violência doméstica. E lavou esses fundos através de contas offshore que controlava. A ironia não passou despercebida. Marcus tinha roubado dinheiro destinado a ajudar mulheres vítimas de abuso, enquanto planeava assassinar a própria esposa. Quando a acusação terminou, David Rotem chamou apenas uma testemunha de caráter, que falou sobre as doações e envolvimento comunitário de Marcus. O testemunho soava vazio frente à montanha de provas dos seus crimes. A juíza Anderson fez um intervalo de 1 hora para analisar as provas. Quando o tribunal retomou, a sua decisão foi rápida e decisiva. Com base nas provas apresentadas, o tribunal considera que existe causa provável para acreditar que Marcus Wellington cometeu os crimes que lhe são imputados. Este caso avançará para julgamento. Fixou a fiança de Marcus em 5 milhões de dólares, um valor calculado para garantir que permaneceria sob custódia, dado o risco de fuga devido às contas offshore. Enquanto os agentes levavam Marcus, ele virou-se para olhar Rebecca uma última vez.
Ela esperava ver raiva ou ódio, mas viu algo que parecia quase surpresa. Como se não conseguisse acreditar que a mulher que controlara durante 20 anos encontrara força para o destruir. À porta do tribunal, Rebecca estava com a sua equipa jurídica e fez uma breve declaração à imprensa reunida. Hoje representa uma vitória, não apenas para mim, mas para todas as mulheres que já ouviram que estavam a imaginar o abuso, que foram culpadas pelos crimes dos maridos, que se sentiram impotentes nas suas próprias vidas. O sistema judicial funcionou hoje, e estou grata. Um jornalista gritou. Senhora Wellington, e agora? O que vem a seguir para si? Rebecca sorriu, sentindo-se genuinamente feliz pela primeira vez em meses. Vou voltar a dar aulas. Vou usar a minha independência financeira para ajudar outras mulheres a escapar de relações abusivas. E vou viver a vida que devia ter vivido desde o início. Enquanto descia os degraus do tribunal com Patrícia ao seu lado, Rebecca percebeu que a mulher que descobrira aqueles extratos bancários 9 meses antes desaparecera para sempre. No seu lugar estava alguém mais forte, mais sábia, e absolutamente certa do seu próprio valor. A transformação estava completa. 6 meses depois, o Tribunal Federal estava novamente cheio. Mas desta vez para a audiência de sentença de Marcus Wellington. O júri deliberara apenas 2 horas antes de o declarar culpado de todas as acusações. Fraude governamental, branqueamento de capitais, violência doméstica, conspiração para cometer homicídio e associação criminosa. Rebecca estava sentada na primeira fila da galeria, vestida com um fato azul marinho, comprado com dinheiro da sua própria conta bancária. Uma conta que Marcus nunca controlara, nunca cedera, nunca sequer conhecera. Ao seu lado estava Ashley Parker, com a filha de 4 meses, Emma, ao colo. A relação entre Rebecca e Ashley surpreendera todos, incluindo elas próprias. O que começara como um testemunho partilhado num processo criminal, evoluíra para uma improvável amizade, baseada na sobrevivência mútua, e na compreensão partilhada da manipulação de Marcus. Em pé, ordenou o oficial de diligência, à medida que a juíza Anderson entrava na sala pela última vez no caso Estados Unidos versus Marcus Wellington. Marcus estava de pé junto à mesa da defesa, tendo perdido 18 quilos durante o tempo na prisão. A prisão apagou os últimos vestígios do empresário imponente com quem Rebecca casara. No seu lugar estava um homem que parecia comum, diminuído, derrotado. A juíza Anderson analisou as diretrizes de sentença, os depoimentos das vítimas e as recomendações do Departamento de Condicional. Sr. Wellington foi condenado por crimes que atingem o coração das nossas instituições democráticas. Roubou dinheiro destinado a ajudar os membros mais vulneráveis da nossa sociedade. Abusou da sua posição de confiança como contratado do governo. Terrorizou a sua esposa e planeou o seu homicídio para encobrir os seus crimes. Ela fez uma pausa, deixando o peso das acusações assentar na sala silenciosa. O tribunal condena-o a 25 anos de prisão federal, seguidos de 5 anos de liberdade condicional supervisionada. É ainda condenado a pagar a restituição total de 8,7 milhões de dólares às vítimas dos seus crimes. Rebecca sentiu uma mistura de alívio e tristeza ao observar a reação de Marcus. Alívio por ver a justiça feita, por saber que ele nunca mais teria o poder de magoá-la ou a mais ninguém. Tristeza pelo homem que um dia amara, que escolhera a ganância e o controle acima de tudo o que era bom na sua vida. Marcus foi levado algemado e Rebecca sabia que era a última vez que o veria. Aquele capítulo da sua vida estava, finalmente, completamente encerrado. À porta do tribunal, Rebecca deu a sua última declaração aos meios de comunicação. A sentença de hoje representa justiça, não apenas para mim, mas para todas as vítimas dos crimes de Marcus Wellington. Quero agradecer ao FBI, aos procuradores e a todos os que ajudaram a trazer a verdade à luz. Um repórter perguntou: Senhora Reis, que conselho daria a outras mulheres em relações abusivas? Rebecca mudará legalmente o apelido de volta para Reis meses antes, reivindicando a identidade que tinha rendido quando casara com Marcus. Confiem nos vossos instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. Não deixem que ninguém vos convença de que estão a imaginar o abuso, ou que merecem ser maltratadas. E lembrem-se, nunca é tarde para recuperar a vossa vida. 3 meses depois,
Rebecca estava na sua nova sala de aula na Brooklyn High School, a olhar para 30 rostos atentos. Aos 53 anos, recomeçava a carreira como professora, usando a sua experiência para se conectar com os alunos de formas que nunca fora capaz antes do julgamento de Marcos. Hoje vamos falar sobre literacia financeira, anunciou a turma de economia do 12º ano. Vamos aprender como se proteger de pessoas que possam tentar controlar-vos através do dinheiro. Senhora Reis, chamou Maria Santos, uma jovem que Rebecca orientava há 2 meses. Conseguiu emprego. A vaga de contabilidade no escritório de advogados. Rebecca sorriu, recordando a sua própria jornada da dependência financeira à independência. Isso é maravilhoso, Maria. Como se sente ao saber que vai sustentar-se sozinha? Assustada, admitiu Maria. Mas também incrível. Pela primeira vez na vida, não preciso da permissão de ninguém para tomar decisões sobre o meu futuro. Rebecca compreendia exatamente o que ela queria dizer. A liberdade de tomar decisões sobre dinheiro, carreira, relacionamentos. Até algo tão simples como que jantar. Era algo que a maioria das pessoas tomava por garantido. Para mulheres a emergir de relações controladoras, isso parecia revolucionário. Nessa noite, Rebecca sentou-se no jardim da sua aconchegante casa em Banda, a ler e-mails de mulheres de todo o país que lhe escreveram após ouvirem a sua história. Algumas estavam apenas a começar a reconhecer os sinais de abuso nas suas próprias relações. Outras estavam em pleno processo de fuga. Muitas reconstruíam as suas vidas e queriam partilhar vitórias. Um e-mail comoveu-a particularmente. Querida Senhora Reis, vi a sua entrevista na CNN no mês passado. Estou casada há 15 anos com um homem que controla todos os aspectos da minha vida. A sua história deu-me coragem para ligar a um advogado. Amanhã, vou pedir o divórcio. Obrigada por me mostrar que é possível recomeçar aos 45 anos. Salvou a minha vida sem sequer saber. Rebecca limpou as lágrimas enquanto escrevia a resposta, oferecendo incentivo e recursos práticos. Cada mulher que encontrava coragem para partir era uma vitória contra a mentalidade, que outrora controlara a própria vida de Rebecca. O telefone vibrou com uma mensagem de texto de Patrícia. Jantar amanhã? Quero saber tudo sobre o teu primeiro mês de volta à escola. Rebecca sorriu ao responder afirmativamente. A sua amizade com Patrícia aprofundara-se durante o julgamento e o que se seguiu. Ter alguém que a conhecera antes de Marcos, que se lembrava da jovem confiante que fora. Ajudava a reconectar-se com partes de si que julgava perdidas. Enquanto o sol se punha sobre o jardim, Rebecca refletiu sobre o ano extraordinário que a transformará. De vítima sobrevivente, e, depois, a defensora. A mulher que tivera medo de consultar a própria conta bancária já não existia. No seu lugar estava alguém que testemunhara num tribunal federal. Fundara uma organização e inspirara outras mulheres a recuperar as suas vidas. O caminho fora doloroso, divórcio, julgamentos criminais, escrutínio público, e a reconstrução completa da sua identidade. Mas, sentada no seu próprio jardim, numa casa escolhida por ela, a planear um futuro que controlava, Rebecca sabia que cada momento difícil valerá a pena. O telefone tocou. O nome de Ashley apareceu no ecrã. Rebecca, espero não estar a ligar tarde. A Emma acabou de dizer a primeira palavra. O quê? Sorriu Rebecca. Mamãe. Olhou diretamente para mim e disse mamã. Rebecca sorriu, pensando na jornada de Ashley. De vítima de Marcos a mãe independente. Isso é lindo, Ashley. Como estás? Bem. Mesmo bem. O curso de contabilidade está a correr bem e a creche da Emma é maravilhosa. Rebecca, nunca te agradeci verdadeiramente por não me odiares. Por me ajudares quando tinhas todas as razões para querer vingança. Ashley, sobrevivemos ao mesmo predador. Isso faz de nós aliadas, não inimigas. Depois de desligar, Rebecca ficou em silêncio no jardim, ouvindo os sons da sua vizinhança. Algures, numa prisão federal, Marcos provavelmente ainda planeava recursos e o seu eventual regresso ao poder. Mas os seus planos já não a podiam tocar. Ela construíra uma vida que ele nunca poderia infiltrar-se, controlar, nem destruir. A transformação que começara com a descoberta de extratos bancários escondidos estava completa.
Rebecca Reis, professora, defensora, sobrevivente, era, finalmente, totalmente ela própria. Um ano após a sentença de Marcos, Rebecca estava em frente a um auditório cheio na Faculdade de Direito de Harvard, preparando-se para dar o discurso de abertura da conferência anual sobre violência doméstica e abuso financeiro. O convite apanhara-a de surpresa. Ela não era advogada nem acadêmica. Apenas uma mulher que tinha sobrevivido e estava determinada a ajudar outras a fazerem o mesmo. Minhas senhoras e meus senhores, começou, a voz a projetar-se com clareza até o fundo da sala. Há 2 anos eu era uma mulher que precisava de permissão para gastar $50 da minha própria conta bancária. Hoje, estou aqui para vos dizer que a independência financeira não é apenas sobre dinheiro. É sobre dignidade, segurança e o direito fundamental de controlar a própria vida. A audiência estava em silêncio, atenta. Rebecca via rostos que iam de jovens estudantes de direito a procuradores experientes. Todos a ouvirem a sua história com a intensidade de quem compreendia sua importância. Quando descobri que o meu ex-marido milionário tinha roubado mais de $8 milhões do nosso casamento e da sua empresa, pensei que estava a lidar com um simples caso de ganância. Não compreendia que o abuso financeiro é muitas vezes a base para outras formas de violência doméstica. Não sabia que o controle econômico é uma das principais razões pelas quais as mulheres permanecem em relações perigosas. Rebecca tornará-se uma oradora muito requisitada nos meses após o fim do julgamento. A sua história ressoava porque desafiava estereótipos sobre vítimas de violência doméstica. Era instruída, de classe média, casada com um homem bem-sucedido, características supostamente protetoras contra o abuso. O mito de que o abuso só acontece a mulheres pobres ou sem educação não é apenas falso, é perigoso. Os agressores existem em todas as classes socioeconômicas, todas as profissões, todas as comunidades. São COR e professoras, médicos e mecânicos, políticos e pastores. O que têm em comum não é a profissão nem o rendimento. É a necessidade de controlo. Após o seu discurso, Rebecca foi abordada pela doutora Jennifer Walsh, da Clínica de Violência Doméstica da Faculdade de Direito. Senhora Reis, temos acompanhado seu trabalho de sensibilização. Consideraria desenvolver um programa sobre abuso financeiro para os nossos alunos de clínica? Demasiados advogados não compreendem as dimensões econômicas da violência doméstica. Rebecca aceitou de imediato. Ensinar sempre fora sua vocação. E aquilo parecia a síntese perfeita da sua experiência com a sua paixão pela educação. Mais tarde, nessa tarde, Rebecca dirigiu-se à sua cafetaria favorita em Cambridge, onde concordara em encontrar-se com alguém especial. Caroline Mitchell era uma mulher de 50 anos que tinha contactado através do site da Fundação Rebecca Reis. A sua história era dolorosamente familiar. 25 anos de casamento com um marido controlador. Isolamento sistemático de amigos e família, e abuso financeiro que tornava impossível sair. Senhora Reis, não sei como lhe agradecer por se encontrar comigo, disse Caroline, com as mãos a tremer enquanto levantava a chávena de café. Por favor, chama-me Rebecca. E não tens de me agradecer. Lembro-me exatamente de como te sentes neste momento. Sinto-me tão estúpida. Como deixei isto acontecer? Como me tornei tão impotente na minha própria vida? Rebecca estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a mão de Caroline com a sua. Aos 53 anos, estava a aprender a confiar nas suas próprias preferências. Depois de décadas a ceder aos desejos de outra pessoa. O portátil estava aberto na mesa da cozinha, mostrando o rascunho de um artigo que escrevia para a Harvard Law Review, sobre a intersecção entre o abuso financeiro e a violência doméstica. O convite para publicar numa revista tão prestigiada ainda surpreendia. 2 anos antes, tinha sido uma mulher cujas opiniões eram ignoradas pelo próprio marido. Agora, juristas pediam a sua opinião. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Pelo olho mágico, viu Ashley de pé no alpendre, a segurar Emma, que agora era uma criança gordinha e feliz. Ashley, que surpresa tão boa! Espero não estar a incomodar. A Emma e eu estávamos por perto, fomos ao pediatra, e eu queria mostrar-te uma coisa. Ashley tirou um envelope da mala das fraldas. Consegui o meu diploma de contabilidade, Rebecca. Licenciei-me com distinção. Rebecca abraçou a amiga,
com cuidado para não apertar demasiado a bebê. Ashley, isso é maravilhoso. Como te sentes? Assustada e deslumbrada. Começo a trabalhar numa organização sem fins lucrativos no próximo mês. A ajudar famílias com baixos rendimentos na preparação de impostos e planeamento financeiro. A ironia não me escapa. Sentaram-se na sala de estar de Rebecca, enquanto Emma brincava com brinquedos que ela guardava para as crianças que a visitavam. Ao observar Ashley com a filha, Rebecca maravilhava-se com a transformação. A jovem assustada que testemunhara contra Marcos tinha se tornado numa mãe e profissional confiante. Rebecca, posso perguntar-te algo pessoal? Claro. Já pensaste em voltar a namorar? Em encontrar alguém novo? Rebecca ponderou a pergunta. Vários homens tinham-lhe feito convites desde o divórcio, colegas professores. Homens que conhecera através do trabalho de sensibilização, até um procurador do caso de Marcos. Recusará educadamente todos. Sinceramente, Ashley, não sei se quero partilhar a minha vida com alguém neste momento. Ainda estou a aprender a estar sozinha sem me sentir solitária. Pela primeira vez na minha vida adulta, tomo todas as decisões com base no que eu quero, no que eu preciso, no que me faz feliz. É inebriante. Mas não sentes falta? Rebecca pensou nos seus dias a ensinar alunos apaixonados, a trabalhar com sobreviventes de abuso, a escrever artigos, a falar em conferências, a cuidar do jardim, a ler livros que Marcos teria descartado como fúteis. Tenho uma vida rica e preenchida, rodeada de pessoas de quem gosto. Não estou contra o amor, mas já não estou desesperada por ele. E isso fez toda a diferença. Ao preparar-se para sair, Ashley virou-se para Rebecca com uma expressão séria. Rebecca, preciso que saibas de uma coisa. Ver-te transformar de vítima a sobrevivente e depois a defensora. Salvou a minha vida. Não apenas do Marcos, mas da mentalidade que me fazia acreditar que precisava de um homem para validar o meu valor. Mostraste-me o que é a verdadeira força feminina. Depois de Ashley sair, Rebecca voltou ao seu artigo, mas deu por si distraída pelo peso daquele elogio. Nunca se tinha visto como particularmente forte ou corajosa. As decisões que tomara, deixar Marcos, testemunhar contra ele, reconstruir a vida, tinham-lhe parecido atos de sobrevivência, não de heroísmo. Mas talvez fosse isso que a força realmente era. Não a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. Não a perfeição, mas a vontade de continuar a tentar. Não a eliminação da vulnerabilidade, mas a coragem de ser autêntica, apesar de tudo. O telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Reis, ouvi o seu discurso em Harvard Online. Sou uma mulher de 67 anos, casada há 45 com um homem que controla todos os aspectos da minha vida. Será tarde demais para mim? Aos 67, é demasiado tarde para recomeçar? O coração de Rebecca apertou-se por aquela mulher, presa há quase 5 décadas num casamento controlador. Respondeu de imediato. Nunca é tarde para recuperar a sua vida. Tenho 53 e estou apenas a começar. Gostaria de conversar? A conversa que se seguiu durou 2 horas. Rebecca ouviu uma história que era ao mesmo tempo única e universal. Décadas de manipulação psicológica, controlo financeiro e erosão gradual da autoestima. Mas por baixo da dor, Rebecca ouviu algo mais: determinação. No final da chamada, Eleanor Martinez comprometeu-se a contactar um advogado, abrir uma conta bancária em seu nome e contactar os filhos adultos de quem estivera isolada durante anos. Rebecca, disse Eleanor ao terminar, eu achava que a minha vida tinha acabado. Mostraste-me que talvez esteja apenas a começar. Depois de desligar, Rebecca sentou-se no jardim, enquanto o crepúsculo descia sobre a vizinhança. A conversa com Eleanor recordou-lhe algo importante. A sua história não era apenas sobre sobreviver ao abuso de Marcos. Era sobre descobrir que a transformação era possível, a qualquer idade, em qualquer circunstância. A mulher que descobrira aqueles extratos bancários escondidos 2 anos antes achava que a sua vida estava a terminar. Em vez disso, tinha sido o início de tudo o que estava destinada a ser. Rebecca olhou para as primeiras estrelas a surgirem no céu escurecido e sorriu. Amanhã, iria ensinar os seus alunos sobre independência econômica. Amanhã, iria aconselhar mais uma sobrevivente. Amanhã,
Continuaria a escrever artigos que poderiam mudar leis e salvar vidas. Amanhã, acordaria como Rebecca Reis, professora, defensora, sobrevivente e mulher finalmente livre. O som do telefone a tocar interrompeu os seus pensamentos. O identificador mostrava um número que reconhecia do abrigo para vítimas de violência doméstica. Fundação Rebecca Reis. Fala a Rebecca. Senhora Reis, é a Maria do abrigo. Peço desculpa por ligar tão tarde, mas temos aqui uma mulher que pediu especificamente para falar consigo. Ela disse que ouviu a sua história e conduziu 3 horas para cá. Tem 2 filhos pequenos com ela e está aterrorizada, mas determinada a recomeçar. Rebecca já estava a pegar nas chaves do carro. Diga-lhe que estou a caminho. Diga-lhe que está em segurança agora. E que a nova vida dela começa esta noite. Enquanto conduzia pelas ruas silenciosas em direção ao abrigo, Rebecca refletia sobre a jornada que a tinha levado até ali. A traição de Marcos destruíra a vida que pensava querer, mas dera-lhe a vida que estava destinada a viver. Já não era a esposa de alguém, nem a vítima de alguém, nem a desilusão de alguém. Era Rebecca Reis, uma mulher que recuperara o seu nome, a sua voz e o seu poder para mudar o mundo, uma sobrevivente de cada vez. A transformação que começara com o som de vidro a partir, tinha levado até aqui, uma vida de propósito, autenticidade e esperança. Por vezes, os melhores capítulos começam mesmo quando pensávamos que a história tinha acabado.